Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver um sistema. Só que esse sistema é envolvendo equações trigonométricas. Nós temos aqui, seno de x mais cosseno de y igual a 1 e seno de x menos cosseno de y igual a 0. Considerando o x no intervalo de 0 a π e o y também no intervalo de 0 até π. Ou seja, são arcos no que vai da meia volta, tá? De 0 até π, o arco da meia volta. Então vamos à resolução. Então, para resolvermos essa questão, vamos começar aqui de um modo tradicional, escrevendo seno de x mais cosseno de y igual a 1 e seno de x menos cosseno de y igual a 0. Passando um tracinho aqui, vamos somar membro a membro aí, tá? Então, somando seno de x com seno de x, nós temos 2 seno de x. Aqui, somando mais cosseno de y menos cosseno de y, vai se cancelar. Então, isso aqui vai ser igual a 0 mais 1, que é 1. Podemos dizer que o seno de x é igual a 1 meio. O 2 que estava multiplicando, esse 2 aqui passou dividindo. Boras. Então, nós temos que o seno, cujo arco é 1 meio. Nós sabemos qual é o valor deste arco, tá? Conhecido na tabela trigonométrica, sabemos que o arco cujo seno é 1 meio é o arco de 30 graus, que em radiano é π sobre 6. Para transformar de graus para radiano, basta que você divida aqui, 180, que é o π, dividido por 6. 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, o nosso x procurado, achamos aí, π, o valor de x. Então, vamos achar o correspondente y. Tá? Achou o valor de x, agora vamos achar o valor de y. Para isso, eu vou usar outra equação, que diz que seno de x menos cosseno de y é igual a 0. Foi dado essa informação aqui, Seno de x menos cosseno de y é igual a 0. Tá aqui essa informação. Então, continuando aqui, eu vou ter o seguinte, que o seno de x vai ser igual ao cosseno de y. Isso implica que seno de π sobre 6 vai ser igual ao cosseno de π sobre 3. Por quê? Porque eu sei que π sobre 6 é o arco de 30 graus e π sobre 3 é o arco de 60 graus, transformando para graus aí para ficar mais fácil de você entender, tá? São arcos ou são ângulos complementares. O complementar de 30, é 60. Então, nós sabemos, tá, da trigonometria, que o seno de π sobre 2 menos x, ou seja, os arcos complementares, o seno vai ser igual ao cosseno, tá? Então, vai ser igual ao cosseno. Então, se eu tenho um arco do primeiro quadrante, ou seja, até π sobre 2, de 0 até π sobre 2, aí qualquer ângulo ali eu subtraio de 90, que é π sobre 2, e eu vou achar o complemento. Esse complemento, se um valor for seno, o outro vai ser o cosseno, tá? Nesse caso aí, seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 dá 90. Podemos colocar então aqui a nossa primeira solução. Então, para x igual a π sobre 6, nós encontramos um arco π sobre 3. Essa aí é a nossa primeira solução. Porém, o arco π, o seno de x igual a 1 meio, tem 2 valores, tá? Tem no primeiro quadrante, eu achei esse valor aqui, mas no segundo quadrante existe um arco também cujo seno é 1 meio, tá? Vamos à identificação desse arco. Então, nós vamos aqui, pegar o nosso ciclo trigonométrico, aqui está o eixo x, o eixo y. Aqui nós vamos colocar um arco x, no nosso caso o x é π sobre 6. Sabemos também que encontramos aqui, o π sobre 3, esse arco aqui, e aqui vai ser o arco de 90 graus, π sobre 2. Ora,
O π sobre 6 ele vai ter um correspondente lá no segundo quadrante. Vamos descobrir que valor é esse usando esta relaçãozinha aqui, ó. Essa identidade. Seno de π menos x é igual a seno de x. Tá? Essa é uma identidade trigonométrica, ou seja, se eu tenho um arco lá no segundo quadrante, eu subtraio do arco que está no primeiro quadrante e eles vão ter o mesmo valor para o seno, tá? Lembrando que o seno é esse segmento aqui, ó. Então, ele vai ser igual para esse arco π sobre 6 e para aquele arco correspondente que está no segundo quadrante que nós vamos encontrar agora, assim, ó. Seno de π sobre 1, eu coloco aqui, tá? Menos o nosso x é π sobre 6, tá? Lembre-se, o nosso x aí é π sobre 6. Então, eu coloco aqui π sobre 6. Aí eu vou encontrar aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui e igualar, tá? Então, seno de π menos x é igual a seno de x. Então, como o nosso x é π sobre 6, então isso vai ser igual ao seno de π sobre 6, tá? Eu vou escrever aqui. Isso vai ser igual ao seno, vai ser igual ao seno de π sobre 6, ou seja, vai ser igual ao seno de 30 graus aí. Então, se eu pego π e subtrai π menos 6, eu vou encontrar. Então, bora fazer essas continhas aí, vamos lá. Então, eu vou tirar aqui, colocar aqui a fração, o MMC é 6. 6 dividido por 1, 6, 6 vezes π, 6π, menos 6 dividido por 6 dá 1 vezes π, é π. Então, isso vai ter que ser igual a seno de π sobre 6, tá? Vai ter que ser igualzinho, então vamos lá. Fazendo essas contas aqui, ó. 6π menos 1π é 5π. 5π sobre 6. Então, seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6. Achei aí um outro arco lá correspondente, tá? Esse arco aqui, ó, tá no primeiro quadrante e este aqui tá no segundo quadrante, 5π sobre 6. Vamos reescrever lá no nosso gráfico. Então, aqui é o 5π sobre 6. Observe, esses dois arcos aí possuem o mesmo seno, tá? Então, aqui, ó, eles vão ter o mesmo valor para o seno. Então, essa seria uma outra solução, tá? Eu tenho que seno de x é igual a cosseno de y. Então, a nossa segunda solução, eu posso ter um segundo valor para o x, tá? Sendo que o seno desse arco aqui, ó, de 5π sobre 6, ele é o mesmo do seno de π sobre 6, tá? É o mesmo valor de π sobre 6. Então, eles vão ter o mesmo correspondente para o y, que é π sobre 3, o mesmo valor. Então, nós temos aqui as nossas soluções para esse sistema. Então, o x pode ser π sobre 6 e o y π sobre 3, ou se o x for π sobre 6, que tem o mesmo seno de π sobre 6, então o mesmo correspondente para o y vai ser π sobre 3. E está aqui a nossa solução, tá? Para aquele sistema lá, são duas respostas, π sobre 6 e π sobre 3. Então, coloco aqui, ó. A solução para esse probleminha aí são duas, tá? Se o x for π sobre 6, o y será π sobre 3. Ou temos uma outra opção para o x, tá? Que é a mesma, cujo valor do seno é o mesmo, é 5π sobre 6. 5π sobre 6. O y permanece inalterado, é π sobre 3. Então, aqui seria uma outra solução para este sistema. Tá respondido. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. A trigonometria é muito importante. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar um joinha. Até uma próxima aula.